beleza? Espaço geográfico, transformação. O espaço geográfico tem transformação natural ou transformação humana, certo? A transformação natural, vento, água. Tudo da natureza. Isso aí. A água desgasta, o vento esculpe, ou seja, nas transformações que nós temos, nessas duas transformações, nós temos a natural, chuva, vento e água, são exemplos, o desgaste que a água provoca, e temos o desgaste humano. Existe uma ciência que estuda o desgaste humano, a ciência que estuda a ação humana. Se chama antropia, tá? Então a antropia é a ciência que estuda o desgaste humano da natureza. Mas como o humano desgasta a natureza? Bem, no início de tudo, nós vivíamos em cavernas, utilizávamos as cavernas, né? Os homens eram nômades, ou seja, ficavam indo de local para outro local, não tinha um local específico de moradia, mas ao longo do tempo, com o desenvolvimento humano, foram criando povoados. Esses povoados, ao longo do tempo, se transformaram em cidades. Alguns até se transformaram em cidades-estados. Lembra que nós estávamos estudando sobre a Mesopotâmia e que eu expliquei que diversos povos foram se unindo, até que se transformou em uma cidade com predominância suméria? Lembra disso? Então, essa é a história do ser humano. Só que a partir do momento que o ser humano começa a se organizar em cidades, ele começa a utilizar o espaço natural e modificar ele. Ou seja, ele começa a desgastar aquele espaço natural. Ele começa a criar o comércio, ele começa, ao longo do tempo, nascem as indústrias, na primeira e na segunda Revolução Industrial. Ou seja, ele começa a desgastar a natureza. Porque, por exemplo, lá na primeira Revolução Industrial, aparecem as indústrias a vapor. Depois vem a segunda Revolução Industrial, quando foi descoberto o petróleo nos Estados Unidos. E aí vem os derivados do petróleo, certo? E aí em volta dessas indústrias nós tínhamos as cidades. Ou seja, as indústrias, muitas delas, deram origem às cidades. As pessoas precisavam morar perto do local onde trabalhavam. E aí as cidades foram crescendo. Aí a cidade criou aquela estrutura, hospital, escola, comércio. Tudo isso foi ocupando aquela localidade ali. E aí os homens passaram a sair das áreas rurais e, em sua maioria, e foram se transferindo para áreas humanizadas, certo? Então essa é a direção da transformação. Nós temos a transformação natural, que mais embaixo a gente fala sobre o espaço rural. E o que é espaço rural? No espaço rural nós temos a atividade rural direcionada para a agricultura e a agropecuária. Por exemplo, agropecuária, criação de gado, certo? Agricultura, o plantio. As áreas rurais, portanto, têm menos quantidade de pessoas, porque a maioria das pessoas seguiram para o espaço urbano, certo? Esse espaço urbano tem atividades principais. Vamos lá. Comércio, como te disse, indústria, certo? E, principalmente, como eu já te falei, eu dou o exemplo da primeira e da segunda Revolução Industrial. Ou seja, o espaço urbano, nele predomina a paisagem urbana, os prédios, certo? A paisagem urbana, os centros culturais, as escolas, as praças, tudo isso caracteriza o espaço urbano, certo? Vamos lá, ele tem elementos culturais, como eu te disse, econômicos ou comerciais, tá? O espaço rural, ele tem toda a sua atividade voltada para a agricultura e a agropecuária, que de alguma forma faz a manutenção, abastece a área urbana daqueles serviços que estão prestados por lá. E isso movimenta e divide as nossas cidades. Portanto, a natureza com isso ela foi modificando. Ela deixou de ter modificações naturais, certo? Para que ela tenha também essa construção do espaço humanitário ou do espaço humano, que é estudado pela antropia, para perceber o quanto o ser humano modifica a natureza de maneira benéfica e também de maneira maléfica. Por exemplo, a poluição. Né? A poluição é um grande exemplo. Depois da primeira Revolução Industrial, principalmente na segunda
Revolução Industrial, quando a gente tem esse espaço, esse desenvolvimento do petróleo e derivados do petróleo, a gente aumentou, né, a proporção de poluição no ambiente, tanto na forma sanitária, ou seja, esgotamento sanitário, certo? O desgaste, as doenças, como também, certo? Na nossa superfície, tá bom? Na nossa área atmosférica, poluição do ar, beleza? Tá, ponto. Mas aí a gente emenda o assunto no outro. Do espaço geográfico, transformação natural e transformação humana, nós vamos para a representação da superfície terrestre. Para a gente poder representar a superfície terrestre, o ser humano foi criando várias formas de poder mostrar e para poder fazer até um planejamento daquilo que vai acontecer, do famoso planejamento urbano. Mas tem várias formas de representações que são feitas de maneira científica. Vamos lá, diferentes formas de representação, de representar o espaço. O croquis. O croquis é aquele desenho, tá? Ele é um desenho livre de uma paisagem. Tem um detalhe muito importante aqui, ó. Ele não tem o objetivo de ser exato. Ele não precisa, é como se fosse um esboço. É um desenho livre, tá? Aí você vai... na arquitetura, né? A arquitetura... Só que a planta, né? Não, eu vou explicar exatamente isso. O croquis, ele é como se fosse o desenho inicial de alguma coisa. Então, ele não tem obrigação de ter nada bem específico. tem É um esboço. É só um esboço, como se eu fosse desenhar a nossa casa, só fazendo um esbocinho assim, bonitinho, sem mostrar as dimensões dela. Só o esboço de uma planta. Exatamente, mais ou menos isso. Por isso que logo depois do croquis vem a planta. A planta, a apresentação plana. Tem mais detalhes. Olha essa característica. A apresentação plana, tá? E bem detalhada na visão vertical. Certo? Na visão vertical. Característica principal da planta. Apresentação plana, bem detalhada e com visão vertical, certo? E aí, feita por arquitetos, geralmente. Entendeu? Então, essa é a diferença da planta para o croquis. O croquis é como se fosse um bebê. Esse bebê vai crescendo e aí ele se torna uma planta que fica mais aprimorada, certo? Beleza, mas aí nós vamos pular para a carta. A carta tem as suas próprias características. Olha lá. Também uma representação gráfica e plana. Ó, plana igual a planta. Plana, certo? Também uma apresentação gráfica e plana, mas usada para para representar uma área maior, como um bairro e uma cidade. Ou seja, não ela vai já ter... é adulta. Isso aí, é um adolescente. Bebê, É um criança, adolescente. Adolescente. Isso aí. O bebê é o croquis. Uhum. A criança é a planta. O adolescente é a carta, porque na carta a gente vai representar de maneira plana também. Plana igual a planta, tudo com plan, certo? Planta e plana. Só que aqui a gente vai representar áreas maiores. Cidades, certo? Estados, bairros. Normalmente a carta é feita para fazer o planejamento urbano. Entendeu? Da carta, a gente vai pular para outra parada aqui. Que agora ele é adulto. Agora ele está quase um adulto, é um jovem, certo? Bloco diagrama. O bloco diagrama é uma representação muito usada na geografia, certo? Pois reúne informações sobre altura, comprimento e largura. Ou seja, o relevo. Está lá no livro aquele desenho específico do relevo. Né? Tá vendo? Vem a marcação da dimensão das elevações. Já viu? Já. Então, esse é o bloco diagrama. Então, quando você perceber uma representação que tenha relevo, dimensão da elevação, do morro, entendeu? Não é nem croquis, nem planta, nem carta, é um bloco diagrama. Entendeu, filha? Vamos lá. A gente vai crescer de novo. Vamos para a maquete. A maquete Esse aí já é mais fácil a gente entender. Por quê? São 3 dimensões de espaço, ou seja, tridimensional na forma reproduzida. Tridimensional. A maquete é uma forma tridimensional e menor de uma representação que você está vendo. Você pega aquela cidade, diminui ela,
faz uma representação tridimensional, Só tem mais detalhe, né? mais detalhes, ele é uma maquete. Certo? Tá bom? 2 minutos.